O rei Charles fez um grande anúncio sobre Camila. O casal real agora enfrenta uma tempestade ainda maior, já que essa última revelação envia ondas de choque pela monarquia. Pessoas próximas ao palácio descrevem a notícia como algo sem precedentes. Este anúncio explosivo deixou todos se perguntando o que isso significa para o futuro de sua relação e para a própria monarquia. De repente, o papel de Camila está em dúvida, e isso realmente surpreendeu a todos. Uma relação sob escrutínio. A relação entre o rei Charles e Camila tem sido uma das histórias de amor mais controversas da história moderna da realeza. Sua conexão remonta ao início dos anos 1970, quando Charles, então príncipe de Gales, e Camila se conheceram pela primeira vez. Desde o começo, o vínculo entre eles era inegável, mas as expectativas sociais, os deveres reais e as pressões externas complicaram a relação naquele momento. Como o destino quis, ambos se casaram com outras pessoas. Charles se casou em 1981 com Lady Diana Spencer, enquanto Camila se casou com o oficial do exército Andrew Parker Bowles. No entanto, mesmo quando Charles e Camila seguiram caminhos separados, os rumores persistiram de que seu vínculo nunca foi realmente rompido. Durante os anos 80 e 90, a mídia e o público seguiram de perto a dinâmica entre Charles, Diana e Camila. O que começou como sussurros acabou crescendo para acusações públicas, com muitos especulando que Charles e Camila mantinham uma relação, apesar de seus respectivos casamentos. Essas especulações depois seriam confirmadas, atraindo a atenção pública para o que muitos consideravam um escândalo real. O casamento de Charles com Diana estava longe de ser harmonioso. No início dos anos 90, os problemas em seu casamento se tornaram públicos. Diana mencionou Camila em sua famosa entrevista de 1995, dizendo: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado." Este comentário solidificou a imagem de Camila aos olhos do público, e ela frequentemente era culpada pelo colapso da relação entre Charles e Diana. A mídia apresentava Camila como a outra mulher, enquanto Diana era vista como a parte prejudicada. A trágica morte da princesa Diana, em 1997, apenas complicou mais a percepção pública de Camila. Nos anos que se seguiram, Charles e Camila continuaram sua relação em silêncio, cientes do intenso escrutínio que enfrentavam, tanto da mídia quanto do público. Só em 1999, 2 anos após a morte de Diana, Charles e Camila fizeram sua primeira aparição pública juntos, como casal. O caminho para a aceitação pública foi difícil, com muitos questionando se a família real e o público britânico algum dia aceitariam Camila. Em 2005, Charles e Camila haviam suportado anos de cobertura midiática controversa e sua relação chegou a um ponto de virada. Em 9 de abril daquele ano, eles se casaram em uma cerimônia civil no Prefeitura de Windsor, seguida por uma bênção na Capela de São Jorge. Embora alguns membros do público já estivessem acostumados com a ideia de sua união, outros continuavam críticos. No entanto, com o passar do tempo, Charles e Camila começaram a mudar a narrativa. Camila assumiu mais deveres reais e aparecia ao lado de Charles em compromissos oficiais. Aos poucos, ganhou respeito por sua dedicação e lealdade à monarquia. Embora a sombra do legado de Diana ainda persistisse, a imagem de Camila na mídia começou a se suavizar, e o público, ainda que de forma gradual, começou a aceitá-la. No entanto, a relação do casal sempre carregaria o peso de seus começos controversos. A questão de como o público britânico reagiria a Camila se tornando rainha consorte surgia com frequência, e a família real tomou muito cuidado para gerenciar a transição de sua imagem pública. Quando o rei Charles subiu ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, em 2022, o papel de Camila se tornou ainda mais proeminente. Embora já tivesse provado ser uma companheira leal a Charles e uma figura comprometida dentro da família real, seu novo título de rainha consorte trouxe novos desafios. Apesar das décadas passadas desde sua relação inicial, a sombra de seu passado continuava a segui-los, e muitos permaneciam divididos sobre o lugar de Camila na monarquia. A relação do casal, sempre sob o foco do público, continua a despertar o interesse do mundo, fato que se torna ainda mais evidente com o último grande anúncio do rei Charles, que mais uma vez colocou seu vínculo no centro das atenções. A portas fechadas, as tensões aumentam no Palácio de Buckingham. Embora a face pública do rei Charles e Camila pareça unida, relatos recentes sugerem que nem tudo está bem atrás das grandiosas portas do Palácio de Buckingham.
Nos últimos meses, as crescentes tensões dentro da Casa Real têm sido notícia, com pessoas próximas insinuando contínuos desacordos entre Charles e Camila. Essas lutas internas, antes mantidas em segredo, agora parecem ter contribuído para o último grande anúncio que surpreendeu tanto o público quanto a monarquia. O casal real não é estranho à pressão. No entanto, quando Charles assumiu seu papel como rei, as demandas e expectativas sobre ambos aumentaram drasticamente. Camila foi impulsionada a um papel ainda mais destacado, enfrentando a tarefa avassaladora de preencher os sapatos da querida rainha Elizabeth II. Embora tivesse passado anos se preparando para essa posição, o peso do dever público, combinado com desafios pessoais, parece ter colocado pressão em sua relação com Charles. Fontes próximas ao palácio descreveram crescentes desacordos entre Charles e Camila, com relatos de atritos entre ambos sobre diversos temas, tanto pessoais quanto profissionais. Uma das principais fontes de tensão tem sido sua visão diferente sobre o protocolo real e as dinâmicas familiares. Como rei, Charles tem a tarefa de manter as tradições da monarquia, enquanto a moderniza para atender às expectativas do século XXI. Enquanto isso, Camila tem suas próprias ideias sobre como deve navegar seu papel dentro da família. Um papel que lutou muito para conseguir após anos sob os olhos do público, como a outra mulher. Um ponto notável de contenção entre o casal foi, segundo relatos, a forma de lidar com os assuntos internos da família real. Disse que Camila, agora mais segura devido ao seu status oficial, como rainha consorte, adotou uma postura mais firme nos assuntos do palácio, o que nem sempre cai bem com Charles. Como rei, Charles enfrenta enormes pressões para manter a unidade da família real. Acredita-se que algumas de suas decisões colidiram com as perspectivas de Camila, levando a uma maior fricção entre os dois. A tensão foi talvez mais evidente durante os preparativos para a recente celebração do aniversário do príncipe Harry. Segundo consta, Camila se sentiu deixada de lado pelos planos e expressou seu descontentamento a portas fechadas. Esses sentimentos, agravados por diferenças contínuas sobre como lidar com a relação de Harry com a família real, criaram um ambiente volátil no palácio. Fontes próximas revelaram que os desacordos sobre como abordar a situação intensificaram-se em discussões acaloradas entre Charles e Camila, tensionando ainda mais sua relação. À medida que essas tensões continuavam a se acumular, insiders do palácio notaram um crescente sentimento de desconforto entre os funcionários reais. Tornou-se cada vez mais evidente que os desentendimentos entre o rei e a rainha consorte não eram apenas discussões passageiras, mas conflitos profundos e não resolvidos que começavam a afetar o bom funcionamento da Casa Real. Charles, conhecido por seu caráter reservado, aparentemente lutava para equilibrar seus deveres públicos com as pressões privadas crescentes em casa, enquanto Camila, com sua personalidade decidida, pressionava para ter uma participação maior nas decisões-chave dentro da família real. A tensão em seu relacionamento atingiu o auge dias antes de o rei Charles fazer seu grande anúncio. Segundo relatos, Camila teria sido expulsa do Palácio de Buckingham após uma discussão explosiva. O que realmente aconteceu? A discussão que teria levado à suposta expulsão de Camila começou com a organização do aniversário de Harry, um assunto familiar que rapidamente escalou para uma confrontação muito maior. Com a aproximação do aniversário de 40 anos de Harry, as tensões no Palácio de Buckingham já estavam à flor da pele. Para o rei Charles, o aniversário de seu filho não era apenas uma celebração. Era uma oportunidade de reconectar-se com o filho afastado e começar a curar sua relação desgastada. No entanto, essa decisão não foi bem recebida por Camila. Camila via a situação de outra forma. Com todo o drama público que cercava a saída de Harry da vida real, ela acreditava que as responsabilidades reais deveriam ter prioridade sobre qualquer tentativa de reconciliação familiar. Para ela, a imagem da monarquia devia vir em primeiro lugar, e dedicar tempo a uma ligação de aniversário com Harry interrompia compromissos importantes. Esse conflito provocou uma discussão acalorada entre o rei Charles e Camila, e o que começou como um desacordo sobre agendas rapidamente se transformou em uma confrontação sobre problemas muito mais profundos. Charles, sentindo a necessidade de priorizar sua relação com o filho, se recusou a desistir. Para ele, a lacuna entre pai e filho precisava de atenção urgente. E ele acreditava que dedicar tempo a Harry, mesmo que à custa de outros deveres, era um passo necessário para começar a reconstruir seu vínculo. Mas para Camila, isso era inaceitável.
Sentindo que a atenção de Charles a Harry eclipsava seu próprio papel, sua frustração aumentou. À medida que a discussão se intensificava, ficou evidente que não era apenas sobre um aniversário. Feridas antigas, sentimentos não resolvidos e tensões reprimidas vieram à tona, tornando o conflito muito mais intenso do que qualquer um esperava. A atmosfera no Palácio de Buckingham tornou-se elétrica, e em um momento dramático, Camila, aparentemente furiosa, deixou o palácio, surpreendendo o staff e os presentes pela gravidade da situação. A saída repentina de Camila criou um vazio notável na dinâmica do palácio, deixando muitos se perguntando quais seriam as implicações a longo prazo. O rei Charles permanece decidido em sua decisão de se aproximar de Harry. Para ele, reparar a relação com seu filho pesa mais do que qualquer objeção levantada por Camila. Ele acredita que este momento poderia ser o início da cura para a profunda divisão que separa a família há tanto tempo. Embora a reação de Camila tenha abalado o Palácio de Buckingham, Charles está convencido de que este é um passo crucial, mesmo que incomode sua esposa. Muitos ficaram incrédulos com a rapidez com que a situação escalou. A incerteza sobre o futuro se espalhou por todo o palácio. Camila voltará? Sua ausência no palácio será temporária ou duradoura? Para aqueles dentro do Palácio de Buckingham, a saída de Camila foi completamente inesperada. Os membros do staff, acostumados a lidar com as complexidades diárias da vida real, de repente se encontraram no meio de uma crise de grande magnitude. A rainha consorte, uma figura-chave na monarquia, se foi, e isso deixou um vazio significativo nas operações da Casa Real. Durante dias houve um clima de incerteza, enquanto os oficiais do palácio se esforçavam para entender o que havia acontecido e o que isso significava para o futuro da monarquia. Para o rei Charles, as repercussões dessa discussão são profundamente pessoais e públicas. Ele deve navegar o delicado equilíbrio entre seus deveres como monarca e suas relações pessoais. A partida de Camila ocorre em um momento em que a monarquia já está sob um intenso escrutínio público. A ideia de que Camila tenha deixado subitamente o Palácio de Buckingham levanta sérias questões. Será este o início de uma ruptura em seu casamento? Eles se reconciliarão? Ou isso é um sinal de problemas mais profundos dentro da família real? A reação do público à notícia foi imediata e variada. Os apoiadores de Camila rapidamente expressaram sua preocupação pela rainha consorte, enquanto outros veem o incidente como uma evidência das tensões latentes entre ela e a família real em geral, particularmente em relação ao príncipe Harry e seu vínculo com a monarquia. As redes sociais se tornaram um palco de especulação, com inúmeras teorias circulando sobre a verdadeira natureza da discussão e o que isso significa para o futuro do casal real. A portas fechadas, insiders reais especulam sobre o impacto a longo prazo da partida de Camila na imagem da família real. Durante anos, a monarquia trabalhou para manter uma sensação de estabilidade e continuidade, especialmente após o falecimento da rainha Elizabeth II e a ascensão de Charles ao trono. Camila foi uma figura-chave nessa transição, assumindo seu papel como rainha consorte com graça e dignidade. Agora, com sua saída repentina, a família real enfrenta outro desafio de relações públicas. Mas uma coisa é certa: as ramificações estão longe de terem terminado. À luz do grande anúncio sobre a saída de Camila do Palácio de Buckingham, muitos especulam sobre o que isso significa para o seu futuro como rainha consorte. Será que seu papel na monarquia está agora em risco? O caminho de Camila para se tornar rainha consorte não foi fácil. Desde os primeiros dias de sua relação com o rei Charles, sua posição aos olhos do público foi uma de escrutínio e, às vezes, de desprezo. No entanto, ela resistiu às tempestades e permaneceu ao lado de Charles ao longo de anos de especulação, atenção midiática e rejeição pública. Sua presença constante culminou em sua ascensão ao papel de rainha consorte após o falecimento da rainha Elizabeth II. No entanto, agora, com essas recentes tensões, alguns se perguntam se o lugar arduamente conquistado de Camila na monarquia está em risco. Seu papel como rainha consorte traz importantes responsabilidades. Enquanto o rei Charles assume os deveres de chefe de Estado, a posição de Camila requer que ela apoie seu marido em compromissos públicos, represente a monarquia e participe de várias atividades beneficentes. No entanto, sua recente saída do Palácio de Buckingham lançou uma sombra sobre seu futuro nessas funções. Alguns insiders sugerem que a discussão pode ter exposto fraturas mais profundas em sua relação com Charles, assim como dentro da própria monarquia.
Observadores reais também apontaram que a monarquia está entrando em uma nova era sob o comando do rei Charles, focada na modernização e racionalização dos deveres reais. Nesse contexto, alguns acreditam que o papel de Camila poderia evoluir ou até ser reduzido enquanto Charles busca remodelar a monarquia para atender às expectativas de um público moderno. Poderia isso ser um sinal de que o futuro de Camila como rainha consorte é incerto? Enquanto o mundo tenta montar o quebra-cabeça por trás dessa separação repentina, muitos questionam os papéis que os príncipes Harry e William podem ter desempenhado na situação. Os irmãos, cuja relação com Camila sempre foi objeto de especulação, agora se encontram no centro do drama no palácio. Quando William e Harry eram crianças, Camila não era uma figura proeminente em suas vidas, embora sua conexão com o pai fosse amplamente conhecida. Durante o casamento da princesa Diana com o rei Charles, Camila mantinha-se em segundo plano. Após a trágica morte de Diana em 1997, os jovens príncipes enfrentaram não apenas a perda da mãe, mas também a percepção pública de Diana como vítima do relacionamento entre Charles e Camila. Isso, sem dúvida, afetou suas primeiras impressões sobre ela. Nos anos que se seguiram à morte de Diana, Charles começou a introduzir Camila lentamente na vida de seus filhos. Inicialmente, ambos os príncipes mostraram-se reservados em relação a Camila. O peso do passado era palpável. Harry, em especial, foi aberto sobre as dificuldades que enfrentou para lidar com a perda de sua mãe, o que tornou a introdução de Camila ainda mais delicada. No entanto, com o tempo, William e Harry começaram a aceitar o papel de Camila na vida de seu pai. Quando Charles e Camila se casaram em 2005, ambos os príncipes eram mais maduros e haviam chegado a termos com a realidade do relacionamento do pai. Eles compareceram ao casamento e, pelo menos em público, pareciam aceitar Camila na família. Nos bastidores, porém, embora a relação tenha melhorado, dizem que ainda era complicada. William, conhecido por seu senso de dever, aparentemente aceitou a situação com mais facilidade, compreendendo a importância de manter a paz dentro da família real. Harry, por outro lado, teve mais dificuldades para se adaptar ao crescente papel de Camila. Nos anos que se seguiram, a relação dos príncipes com Camila tornou-se mais complexa. Enquanto a família trabalhava para reconstruir sua imagem, começaram a ver Camila menos como uma intrusa e mais como alguém que trazia felicidade ao pai. Ela assumiu um papel de apoio sem tentar substituir Diana, mas forjando seu próprio lugar dentro da família real. Publicamente, William e Harry mantiveram uma relação cordial com Camila, participando de eventos familiares e funções reais em que ela estava presente. No entanto, à medida que a relação de Harry com a família real se deteriorava, especialmente após seu casamento com Meghan Markle e sua saída dos deveres reais, a distância entre ele e Camila aparentemente aumentou. As tensões entre Harry e seu pai, juntamente com as antigas feridas do passado, complicaram ainda mais sua relação com Camila. Para William, que permaneceu estreitamente envolvido nos deveres reais, seu vínculo com Camila parece ter alcançado um estado mais amigável. Ele entende o papel dela dentro da monarquia e a importância de uma imagem unida para o futuro da família real. Mesmo assim, a sombra da memória de Diana persiste, fazendo com que a relação entre William, Harry e Camila esteja eternamente marcada pelo passado. É importante notar que o silêncio público da família real sobre o assunto apenas aumentou os rumores. Até o momento, não foram emitidas declarações oficiais, o que deixa espaço para que a mídia e o público especulem sobre o papel que Harry e William podem ter desempenhado na partida de Camila. Alguns sugerem que isso pode fazer parte de um esforço mais amplo da família real para gerenciar a crise internamente, longe dos olhares curiosos do público. Nos dias que se seguiram à saída de Camila, tanto o príncipe Harry quanto o príncipe William permaneceram discretos, evitando qualquer comentário direto sobre o assunto. Harry, que com frequência tem sido franco sobre suas queixas com a família real, não abordou o tema publicamente. Da mesma forma, William, geralmente considerado o mais reservado dos dois, optou por manter um perfil discreto. Casamentos reais costumam parecer glamourosos na superfície, mas escondem profundas lutas por trás das portas do palácio. Embora na união do rei Charles e da princesa Diana seja um dos casamentos reais mais notoriamente conflitantes, está longe de ser o único. Outras parcerias reais enfrentaram sérios desafios em seus relacionamentos, muitas vezes sob o intenso escrutínio da mídia e de suas respectivas nações. Portanto, este não é o primeiro caso, mas ironicamente é a segunda vez para o rei Charles.
O casamento do príncipe Andrew com Sarah Ferguson foi um romance rápido que rapidamente se desfez. O casal se casou em 1986, em um que parecia ser um casamento de conto de fadas real. No entanto, as pressões da vida real, combinadas com a exigente carreira militar de Andrew, cobraram seu preço na relação. Andrew estava frequentemente em serviço naval, deixando Ferg para lidar com a vida real sozinha, o que levou a sentimentos de isolamento e frustração. Em 1992, o casamento começou a desmoronar. Eles se separaram oficialmente naquele ano e, em 1996, se divorciaram. A imagem pública de Ferg e suas fotos com outros homens durante a separação também tensionaram sua reputação e a relação com Andrew. Apesar do término do casamento, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson permaneceram notavelmente próximos, continuando a viver na mesma residência muito tempo depois de seu divórcio. Outro casamento real que enfrentou graves problemas foi o da princesa Margaret e Lord Snowdon. O casal se casou em 1960, após o famoso desgosto de Margaret por sua relação fracassada com o capitão Peter Townsend, um homem divorciado com quem ela não foi autorizada a se casar devido às expectativas da família real. Inicialmente, o casamento de Margaret e Armstrong Jones foi visto como um sopro de ar fresco para a família real. Snowdon era um fotógrafo talentoso e na moda, que trazia uma sensibilidade moderna à vida real de Margaret. No entanto, sob a superfície glamourosa, a relação estava profundamente afetada. O trabalho de Snowdon como fotógrafo frequentemente o mantinha fora de casa, e suas personalidades muitas vezes chocavam. A necessidade de atenção de Margaret e o crescente desinteresse de Snowdon pela vida real criaram uma barreira entre eles. Ambos tiveram casos extraconjugais, e o casamento deteriorou-se lentamente. Em 1976, foi anunciada sua separação, e em 1978, divorciaram-se. À medida que as tensões aumentam dentro da família real e o interesse público se intensifica, a monarquia enfrenta novos desafios que podem moldar seu futuro. Enquanto o rei Charles continua a liderar, surgem questionamentos sobre a estabilidade da Casa Real. Durante décadas, a monarquia britânica foi símbolo de continuidade, tradição e estabilidade. O reinado da rainha Elizabeth II se destacou por sua habilidade de manter a imagem de uma família real firme e unida. No entanto, com seu falecimento e a ascensão de Charles ao trono, a monarquia entra em uma nova era, que exige modernização e adaptabilidade. Charles sempre foi visto como um monarca progressista, alguém ansioso por racionalizar a família real e alinhá-la às expectativas de um mundo mais moderno. No entanto, a recente agitação entre Charles e Camila ameaça minar esses esforços e certamente lança uma sombra sobre o início de seu reinado. Alguns acreditam que este episódio se resolverá com o tempo e que Camila eventualmente retornará ao palácio para retomar seus deveres ao lado de Charles. Outros, porém, veem isso como um ponto de inflexão, uma oportunidade para que Charles reavalie a estrutura da monarquia e, talvez, redefina o papel de Camila nela. Será que este anúncio pode sinalizar uma mudança mais ampla na forma como a monarquia opera? Uma possível direção para a monarquia é um foco renovado na geração mais jovem da realeza. O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, assumiram mais compromissos públicos nos últimos anos e se posicionaram como o futuro da monarquia. Enquanto Charles navega pela crise atual com Camila, muitos olham para William e Kate para ajudar a manter a imagem da monarquia e garantir sua continuidade. Os duques de Cambridge são vistos como um casal real, estável e moderno, capaz de se conectar com as gerações mais jovens e construir uma ponte entre tradição e progresso. Enquanto isso, o príncipe Harry continua sendo uma incógnita para o futuro da família real. Embora Harry tenha se distanciado da monarquia nos últimos anos, sua relação com Charles e o restante da família continua sendo um ponto de tensão. Se Charles buscar uma reconciliação com Harry, isso pode abrir a porta para que ele desempenhe um papel mais importante no futuro da família real. No entanto, essa possibilidade permanece incerta, especialmente considerando as tensões entre Camila e Harry, que contribuíram para uma recente ruptura. A opinião pública também desempenhará um papel crucial na determinação dos próximos passos da monarquia. O recente drama em torno da partida de Camila pode reavivar antigas críticas. Se o público se voltar contra Camila, isso pode complicar ainda mais seu retorno à vida real e criar pressão adicional sobre Charles para tomar decisões difíceis sobre seu futuro.
Os próximos passos serão críticos para moldar o futuro da família real. Seja para que Charles e Camila se reconciliem, ou para que este episódio marque uma mudança mais significativa dentro da Casa Real, a monarquia precisará navegar essas águas turbulentas com cautela. Com os olhos do mundo voltados para eles, cada movimento será analisado, e cada decisão terá consequências duradouras. Este episódio levantou importantes questões sobre a capacidade da monarquia de enfrentar desafios pessoais e públicos no mundo moderno. A relação entre Charles e Camila agora enfrenta seu teste mais difícil. Você acha que o casamento de Charles e Camila é forte o suficiente para superar este episódio tumultuado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos ouvir sua opinião. Por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo.